Hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livraço chamado O 15, da escritora cearense Raquel de Queiroz. Este livro foi publicado em 1930, quando a autora tinha acabado de completar 20 anos de idade. Este aqui é seu livro de estreia, e já começou muito bem. Este livro nos mostra retratos da seca histórica de 1915, por isso o título do livro, certo? A seca de 1915 assolou o sertão nordestino. E apesar de ser bem pequena quando isso aqui aconteceu, ela cresce, ouvindo as histórias da seca dos pais, dos avós, dos amigos da família. E este livro é um romance que vai trazer aí em sua trama essas cenas da seca de 1915, como eu tinha dito para vocês. Com isso eu quero dizer que aqui você não vai encontrar informações técnicas a respeito daquela seca, como por exemplo, quando exatamente a seca começou, ou quais foram as medidas tomadas, quantas pessoas pereceram ali. Então você não tem estes dados aqui. Este livro não é um ensaio, mas sim um romance que se desenrola em meio à seca. Mas, olha só, a seca não é apenas um pano de fundo. Ela envolve tudo o que acontece aqui neste livro. As personagens se movimentam em meio à seca, Então tudo o que acontece aqui no 15 acontece por causa da seca ou como um reflexo da seca. Simplesmente não dá para destacar essas personagens deste cenário, Elas estão coladas ali. E mesmo não tendo nada de ensaístico, Não contendo ali informações precisas sobre a seca de 1915, de certa forma está tudo aqui, está tudo retratado. Então tudo que você precisa para formar as imagens que a autora propõe aqui em seu romance durante a leitura na sua cabeça, está aqui. Mesmo porque hoje em dia dificilmente você vai entrar na leitura deste livro sem ter lido algo sobre a seca anteriormente, sem ter visto matérias em jornais. E também é difícil que você não conheça alguém que tenha tido parentes que tenham passado por este movimento aqui de saída do Nordeste por conta da seca. Então o seu imaginário meio que já está formado para você entrar numa leitura dessas. Então tá, vamos ao enredo do livro. Bem, aqui você encontra dois núcleos de personagens. Então são duas histórias paralelas que partem de um mesmo ponto, vão se distanciando ao longo da leitura e lá na frente, vão se encontrar novamente. São dois grupos que vão viver a situação da Grande Seca de formas bem diferentes. Então, ao longo da leitura, você vai acompanhando os dois lados de uma mesma situação, de um mesmo evento. Bem, o livro começa mostrando pra gente o que está acontecendo com o núcleo de Conceição. Conceição é uma das personagens principais aqui deste livro, Ela é uma jovem professora que está passando férias na fazenda da avó, que fica lá em Quixadá, no Ceará. E é uma ceninha bem tranquila dentro de casa mesmo, enquanto a moça está lá fazendo tranças e escolhendo livros para ler ali antes de dormir, a avó está rezando e em meio às suas orações ela está pedindo chuva. Então assim, neste momento Quixadá já está totalmente desolada pela seca. Então se a gente considerar a Grande Seca de 1915 como o ponto principal aqui deste livro, talvez a gente possa dizer que este é um livro que já começa em média res, Ele começa ali já no meio da seca. As férias da moça já estão acabando, ela já está se preparando para voltar à Fortaleza e está tentando convencer a avó a ir junto. Então aqui neste livro a gente também tem um conflito de gerações se desenrolando, mas não é nada muito problemático não. Neta e avó se entendem aqui neste livro. A questão é que nós estamos falando do início do século XX, Nós temos aí uma moça que já passou dos 20 e que não quer se casar. Esta é uma moça que já trabalha, se sustenta, se basta. As leituras dela ficam ali em meio aos textos socialistas e feministas. Mas aos poucos aqui durante a leitura do livro, você vai vendo que esse discurso da moça, sobre sua vida de mulher independente em 1915 é da boca para fora. Na verdade, ela tem aí uma paixão platônica por um primo dela chamado Vicente. E esse Vicente é um herdeiro de terras, ele é um cara do campo mesmo, Diferente do irmão dele, que é médico. Os pais têm o maior orgulho do mundo por esse filho médico, aquela coisa toda, enquanto o Vicente é o cara que fica ali, cuidando das terras da família. E ele se ressente disso, É nítida a preferência da família pelo irmão. O que algumas pessoas pensam ao olhar para o Vicente é: por que ele não virou gente, Só pra você ter uma ideia. E ele também é secretamente apaixonado pela prima Conceição. Mas nós temos um problema aqui. Conceição lê muito e ela gosta de discutir aquilo que ela descobre nos livros. E Vicente é meio chucro, Ele é um cara muito rico, possui terras, aquela coisa toda, mas ele não se desenvolveu intelectualmente.
Então ela esnoba o primo, mas é aquilo, né? Quem desdenha quer comprar, né? Certo dia ela vai ouvir uma fofoca a respeito desse primo, né? Aparentemente ele estaria se engraçando com as moças que vivem na fazenda dele. Neste ponto da história nós vamos encontrar aqui um bonito retrato desta moça muito preocupada com o próximo, toda envolvida em leituras socialistas, não sei o que lá, dizendo o que ela realmente pensa a respeito das moças com quem este primo estaria se engraçando. Prestem atenção nisso porque é importante. A questão é que no fim do dia, o que importa mesmo são as atitudes, né, as ações da pessoa. E ela vai ajudar como pode os retirantes que estão chegando à cidade grande aí fugindo da seca. Mas tá, ela consegue convencer a avó a ficar com ela em Fortaleza até a estiagem passar. Só que isso vai levar meses e meses. Foi praticamente um ano inteiro de seca, se não mais, viu? E a Conceição vai trabalhar voluntariamente nesses espaços que foram, sei lá, delimitados, né, para este pessoal que está chegando, né? Os retirantes vão chegando à cidade grande e eles vão ficando ali naqueles grandes acampamentos que ficaram conhecidos como, presta atenção nesse nome, campos de concentração. Não confundir com os campos de extermínio, tá? Mas a questão é a seguinte: estes acampamentos tinham duas principais funções. A primeira delas era a de conter os retirantes conforme eles iam chegando, e a segunda era a de evitar que os retirantes se espalhassem pela cidade grande. Então esses campos eram controlados. Vai imaginando aí a situação. Aproveite e imagine também a situação periclitante em que aquelas pessoas viviam ali dentro. Você não precisa imaginar a seco, você pode ler aqui o 15. Então tá, esta é a situação de Conceição, seu primo e sua avó. Muito bem. Ela e a avó conseguem, por exemplo, fugir da seca de forma bastante confortável, digamos. Então elas se planejam, compram passagens de trem e se instalam confortavelmente em Fortaleza, esperando a estiagem passar. Então tá, agora vamos dar uma olhadinha no outro grupo, né, no outro núcleo de personagens, cuja figura principal é o vaqueiro Chico Bento. Bem, ele trabalhava em uma fazenda vizinha à fazenda da avó ali, da Conceição e do primo dela, enfim. Essas fazendas eram todas próximas, todos eles se conheciam. E bem, a dona da fazenda em que Chico Bento trabalhava resolve liberar todas as pessoas que trabalhavam para ela, porque simplesmente não tem mais o que fazer. A seca já estava demais, não havia a menor perspectiva de chuva chegando, se é que voltaria a chover um dia, não é mesmo? Porque a sensação era bem essa mesmo. Então, já não tinha mais como manter aquela fazenda funcionando, então ela libera todo mundo e é isso aí. Então agora nós temos essas pessoas desempregadas, Chico Bento também está nesta situação. Então, só resta a ele e sua família tentarem chegar à Fortaleza. E eles vão a pé, porque simplesmente não havia dinheiro para comprar uma passagem de trem. E nós vamos acompanhar todas as dificuldades que eles passam ao longo desse trajeto. E assim, não importa quantos livros sobre a seca a gente leia, é sempre um choque de realidade, né? A situação de todo o trajeto é precária, eles passam fome, passam sede, e eles não estão sozinhos. Tem todo um êxodo acontecendo, né? Eles vão encontrando outros retirantes ao longo da jornada. Pessoas vão se perdendo ao longo do caminho. O Chico Bento vai perder membros de sua família também, filhos pequenos, sabe? E da forma mais triste possível. Então, assim, é uma sucessão de tristezas que vão acontecendo, e enquanto isso você, otimista, tá pensando assim, não, beleza, daqui a pouco eles vão chegar à Fortaleza, tudo vai mudar, tudo será diferente. Mas aí vem o campo de concentração. E enquanto isso, você tem a autora te mostrando cenas do que está acontecendo com Chico Bento e os seus. E você vai ler de tudo aqui. Você vai ter, por exemplo, sei lá, mães que emprestam seus bebês para que outras moças consigam uma porção maior de comida. Você tem um momento no meio da jornada mesmo em que a fome é tamanha e de repente tem lá uma cabra. Então você já imagina o que é que vai acontecer. Mas aquela cabra tinha dono. E assim, o dono dessa cabra também vivia numa situação bem complicada. Mas ainda assim estava em situação melhor do que a dos retirantes. E assim, essa é uma passagem terrível aqui deste livro. Enquanto em cenas anteriores, por exemplo, você tem o Chico Bento compartilhando aquele pouco que mal lhe chega com pessoas que estavam considerando seriamente se alimentar de carniça. Enquanto isso, você tem ali aquele dono da cabra que, olha... Mas enquanto você vai acompanhando estas cenas, você vai percebendo também a índole de Chico Bento. E isso é bem impressionante aqui neste livro, principalmente dadas as circunstâncias. Mas é ao chegarem ao campo de concentração, totalmente quebrados e endurecidos pela jornada mesmo, a família reduzida por conta da fome e da sede aí ao longo do caminho. É em meio a tudo isso que eles vão reencontrar Conceição.
Lembra que ela era voluntária, né, nos campos de concentração. Então, por coincidência, a Conceição era a madrinha de uma das crianças ali do Chico Bento. Então lembra que as fazendas eram próximas ali, todo mundo se conhecia. E aparentemente era comum esses moradores, né, os donos das fazendas, apadrinharem os filhos das pessoas que trabalhavam ali. E tá lá a Conceição, ajudando como pode. Ela vai ver este afilhado definhando, assim, era só um bebê, gente. Então ela pega o afilhado para criar e orienta o Chico Bento a ir para São Paulo, enfim, ela tá fazendo o que pode, né? E é aqui que a gente para e pensa. Não importa o que ela acha a respeito das moças com quem o primo passa tempo, se é que passa mesmo, né? Porque pode muito bem ter sido apenas um boato, hein? Não importa se ela prende a respiração ao entrar no campo de concentração para não sentir os odores dos retirantes que se aproximam. O que importa é o que ela faz, ela está ali para ajudar. Então você vê, esses dois grupos partem do mesmo ponto, né? Quixadá, passam por jornadas bem diferentes e se reencontram lá na frente. E nós temos aqui a Conceição como o elo que vai reunir aí esses dois núcleos. Então, no fim das contas, aquela moça decepcionada com o primo, de quem ela desdenhava, mas no fim era por ele que ela se interessava. E todo aquele desencontro se dá por um mal-entendido bem besta mesmo, né? É uma fofoca que ela ouve ali. Então você vê, nós temos aqui um grande problema de comunicação entre esses dois, né? Então aqui você tem um relacionamento que de certa forma também resseca e morre, sem nunca ter sido direito, né? Então a seca do 15 também se reflete na secura deste relacionamento aí. E na secura, entre aspas, da própria Conceição, que se recusa a ter filhos. Então assim, ela não quer se casar, ela não quer ter filhos, ela quer ser aquela mulher independente. Mas ao longo do livro você vai vendo algumas mudanças acontecendo. Ela vai florescer meio que na marra mesmo. Mesmo porque as circunstâncias a levaram a adotar o seu afilhado. Então o livro vai caminhando para um final esperançoso, né? Você tem o fim da seca e com uma constatação até meio melancólica, né? De vida que segue. E é uma vida meio seca para esses personagens, né? Que poderiam ter sido um casal, né? Mas que não se comunicam, né? Nenhum dos dois dá o braço a torcer aqui. Mas é um livro bem bonito mesmo. De certa forma, é também um livro seco, né? Ele não tem excessos. Mesmo as cenas tristes, que são várias, né? Não são prolongadas na narrativa, sabe? A autora se concentra nos retratos. Então ela vai trançando essas cenas que provavelmente ela ouviu ali em conversa sobre a Grande Seca. É um livro curto, bem bolado, bem desenvolvido. É um livro de estreia bem impressionante mesmo. Mas eu sou obrigada a discordar aqui de Augusto Frederico Schmidt, ó, que escreve aqui um dos textos que compõem a fortuna crítica aqui desta edição. Ele escreve empolgadaço, ele tinha acabado de ler o livro. Olha só como ele começa o texto. Ó. Acabo agora mesmo de ler um romance e não resisto à tentação de sobre ele dizer algo, de comunicar o entusiasmo de que estou possuído, de chamar a atenção para um livro que vem revelar a existência de um grande escritor brasileiro inteiramente desconhecido. Até aí tudo bem, mas um dado ponto aqui deste texto, ele vai dizer o seguinte, ó. Não há nenhum sentimentalismo na escrita de O 15. É aqui que nós discordamos. Há sentimentalismo, sim. Você tem aquele ciúme desmedido da moça pelo primo, que só tinha olhos para ela, olha só, nunca nem ligou para as outras moças. Olha só o que ele pensava. Só Conceição, com o brilho de sua graça, alumiava e floria com um encanto novo a rudeza de sua vida. Enquanto ela estava lá remoendo a fofoca e tudo mais, o cara estava lá trabalhando, olha só. O que desolava Vicente, o que enchia seu coração enérgico de um infinito desânimo, era a triste certeza da inutilidade de seu esforço. Em vão, mal amanhecia, iniciava a labuta sem descanso e atravessava o dia todo no duro vai-vem do serviço sem tréguas, cavando aqui uma cacimba, consumindo partidas de caroço de algodão, levantando com suas próprias mãos que o labor corajoso endurecera as reses caídas de fraqueza e de sede. E nisso tá lá Conceição, olha só. E a moça comparou Dona Inácia, né, sua avózinha, àquelas senhoras de alma azul de que fala o Machado de Assis. Foi então que se lembrou que provavelmente Vicente nunca lera o Machado, nem nada do que ela lia. O cara lá ralando no campo. Bom, depois, ó, ela falando com a avó. Mãe Inácia, eu digo como a heroína de um romance que li outro dia. Não sei amar com metade do coração. Olha a resposta da avó. Pois vá se guiando por heroínas de romance. E depois acabe tísica. Gente, a avó é a melhor personagem aqui deste livro. Então você vê, tem sentimentalismo sim aqui. Mas não é nada exagerado.
Conceição é uma moça de 22 anos, então assim, mesmo passando pelos idos de 1915, ainda tem toda uma vida pela frente. E este livro aqui, ó, tem umas descrições muito bonitas. Vou ler algumas aqui para vocês, ó. Na página 78, olha só. O sol poente, chamejante, rubro, desaparecia rapidamente como um afogado no horizonte próximo. Sombras cambaleantes se alongavam na tira ruiva da estrada que se vinha estirando sobre o alto pedregoso e ia sumir no casario dormente de um arruado. Sombras vencidas pela miséria e pelo desespero que arrastavam passos inconsistentes na derradeira embriaguez da fome. Tem algumas descrições impressionantes. Olha essa aqui, ó. Verde, na monotonia cinzenta da paisagem, só algum juazeiro ainda escapa à devastação da rama. Mas, em geral, as pobres árvores apareciam lamentáveis, mostrando os cotos dos galhos como membros amputados e a casca toda raspada em grandes zonas brancas. Mais uma, olha só, essa aqui é o Vicente pensando. A seca, com aquele sol eterno. Conceição com sua indiferença tão fria e longínqua. E o gado moribundo, os roçados calcinados. Tudo crescia a seus olhos, na sombra espessa do quarto, em desmedidas proporções de pesadelo. Ainda ele mais para baixo. Ó. Pouco depois, desejava apenas esquecê-la, fazê-la sair de sua vida para todo sempre, para nunca mais. Queria somente que a lembrança dela se sumisse, como se some um peixe que foge por entre as malhas da tarrafa e mergulha de vez na água revolta. É um livro muito bonito, pessoal. Ainda na Fortuna Crítica, nesta edição você também encontra um texto do Davi Arrigucci Jr. chamado O Sertão em Surdina. E aqui ele diz o seguinte, olha só, o pequeno livro de ar despretensioso, magro e ligeiro de porte, como foi visto então, mantém o vício de uma verdadeira obra de arte, como poder de revelação sobre a complexidade da vida brasileira, até no fundo do sertão, atingido pelas catástrofes naturais e pelos movimentos da história. Manifestava já, pela adoção da perspectiva feminina, uma nova percepção da mulher e da realidade sertaneja, cujas mudanças são também condicionadas pelo processo geral de modernização do país. Então, todos os textos que compõem a fortuna crítica aqui deste livro reforçam o feito deste livro ter sido escrito por uma jovem. E se a gente parar para pensar mesmo, a grande maioria dos livros sobre seca que nós tivemos de ler na escola, para o vestibular e tudo mais, então, Vidas Secas, do Graciliano Ramos, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, o próprio Os Sertões, do Euclides da Cunha também, é que os Sertões tem mais aquela cara de ensaio. Então, eu mesma não li o 15 na escola. Li agora pela primeira vez com vocês e eu gostei muito. Ainda quero ler outros livros da Raquel de Queiroz. Primeira escritora a entrar para a Academia Brasileira de Letras, em isso lá nos anos 70. Então, quais outros livros dela vocês me recomendam? Deixem para mim aí nos comentários, por favor. E é isso então. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.